Bom dia, Yandra. Bem-vindo aos estúdios. Bom dia, Narciso, a todos os ouvintes da Fan FM. Já quero começar agradecendo a alegria do Diego que nos recepcionou na porta, Dona Helena que sempre faz o cafezinho da manhã com muito carinho, muito amor, e a Falando em Wendel que tá cafezinho. aqui, falando em cafezinho, Falando né? em cafezinho. E a Wendel que tá aqui com a gente também. Que Deus abençoe essa equipe massa da Fan FM, viu, Narciso? Sempre bem-vinda. Yandra, convenção marcada, uma nova fase se inicia agora. Graças a Deus, né? A gente, com muita determinação, chegou a essa pré-candidatura e agora, sexta-feira, dia 26, a gente faz o lançamento. Na verdade, a convenção convenciona, né? O União Brasil, a partir das 18 horas, lá no Gonzagão. Estão todos convidados, você, o Wendel, enfim, Dona Helena, Diego e todos os ouvintes da Fan FM, é claro. Após essa etapa da convenção, Yandra, ao longo desse caminho, inicialmente foi colocada uma dúvida. Não, ela não será, vai ter retirada, não vai ter retirada, é candidata, não é candidata. Veio a aliança com Belivaldo Chagas, agora vem a convenção. Daqui para frente, o que é que está planejado? Daqui para frente é continuar nas nossas andanças pelos bairros de Aracaju, continuar olho no olho, teto no teto com a população, para continuar, né, com essa gestão próxima, colocando as pessoas no centro da gestão. Isso eu não quero deixar de fazer. Antes da nossa pré-candidatura, candidatura e no eventual, se Deus assim permitir, se for da generosidade do povo aracajuano, a gente lograr o êxito de, nos próximos 4 anos, estar como prefeita de Aracaju. Então, continuar dialogando, continuar ouvindo, continuar também trazendo as propostas, né? Porque após a convenção a gente já tem o nosso plano de governo oficializado, um plano de governo que tem as digitais do povo aracajuano. Todo mundo sabe, e não é novidade para ninguém, que a gente foi com os novos caminhos para ouvir, dar vez e voz, entendendo assim, Narciso, que apesar de ter nascido e me criado em Aracaju, saber dos problemas em nível macro, são as pessoas que moram em determinados bairros que sabem os problemas e sabem a prioridade de cada bairro, né? Então, isso é muito humano. Com certeza continuar nesse sentido. É óbvio que a partir da convenção, da candidatura propriamente dita, a gente pode fazer todo aquele oba-oba que é muito legal da política, né? Sempre com respeito à população. Qual tem sido o papel de Belivaldo Chagas nesse processo, né? A gente tem percebido que ele está um pouquinho quieto. Qual tem sido o papel dele nessa articulação, nessa arrumação dessa reta final? Não, veja, Belivaldo tem toda a experiência de uma gestão, né? Uma gestão que saneou as contas públicas do nosso estado, que trouxe de volta a alegria do servidor público de ter seu pagamento em dia, sem parcelamento, antecipação do 13º salário, né? E tudo isso foi de uma gestão de Belivaldo, que pegou, querendo ou não, um governo deteriorado e colocou tudo isso para andar. Se hoje o nosso governador Fábio, ele mesmo reconhece isso, pode estar inaugurando as obras que estão sendo inauguradas, fazendo o trabalho que ele tem feito, é porque pegou um governo saneado. Então, da mesma forma, Belivaldo está tendo agora, né, até esse momento, mais uma presença de bastidor. A gente conversa muito porque ele foi parte, quando a gente convidou o ex-governador Belivaldo para fazer parte dessa chapa, foi mostrando o projeto, foi dialogando. E assim ele se convenceu e entendeu que esse é o projeto para Aracaju. Um projeto moderno, que pensa à frente, de uma jovem dinâmica. Então, tudo isso foi conversado. E, da mesma forma, ele continua nesse processo, continua entendendo, né, que esse é o caminho. E a gente, obviamente, que depois da convenção, ele chega com força total também, andando, enfim, dentro do que já é esperado de uma candidatura. E, André, no último domingo na Domingueira, eu escrevi sobre essa questão das atitudes que vocês, candidatos, têm tido agora, de trazer para a pauta do debate a questão do autismo, a questão dos pets, com a decisão de não utilizarem fogos com estampido nas eleições. Você, Emília Correia, Geórgio Passos em Ribeirópolis, Sérgio Reis em Lagarto, enfim, várias candidaturas. Inclusive, depois que a gente publicou a Domingueira, teve prefeitos de outras cidades do interior que postaram vídeo também se posicionando e dizendo que iriam adotar essa postura. Mas eu coloco no texto o seguinte, é bacana isso, traz para a pauta, mas como superar o desafio de efetivamente ter políticas públicas para as pessoas com autismo e para os pets? Veja, Narciso, a gente precisa de uma Aracaju mais inclusiva, de uma cidade que acolha todos os aracajuanos e aracajuanas com as suas distinções. Nós não somos iguais, eu não sou igual a você. Tampouco as pessoas que têm autismo e têm uma deficiência não transitória permanente são iguais. A gente tem que estar adaptadas para uma sociedade mais inclusiva. Veja,
Desde as calçadas de Aracaju não são adaptadas para as pessoas com deficiência físico-motoras. Os nossos ônibus não estão adaptados, elas não podem ter a liberdade de sair sozinha de casa, de escrever a sua história sozinha. Tem que sempre estar acompanhada de alguém ou ficar pedindo, né, que alguém o auxilie naquele momento. A gente, falando do autismo, a gente não tem, por exemplo, nas escolas, material didático adaptado. A gente não tem... Se a mãe não for gritar na porta da escola, a gente não tem automaticamente os cuidadores, que são especiais para cada sala que tem um autista. A gente não tem as terapias necessárias aqui no município de Aracaju. Veja, eu, deputada federal do Legislativo, tive que ampliar um polo do Batalhão da Restauração com a parceria do Capitão Samuel para atender 300 crianças com autismo que precisavam da ecoterapia. Né? Isso é responsabilidade, sim, minha. Sou deputada federal, posso fazer isso, ótimo. Mas a responsabilidade, efetivamente falando, é do município. Né? E não tem nem desde a ecoterapia até as demais terapias que são prescritas pelo médico. E outra, aqui no município, quando é prescrito assim, Narciso, 2 terapias por semana, eles reduzem quando vão dar, quando dão ainda a possibilidade. A gente não tem cuidado porque para quem cuida de quem cuida dos autistas, quem cuida das pessoas que são os cuidadores dos animais, dos pets, né, que estão se doando o tempo todo, quase que exclusivamente vivendo para uma causa, vivendo realmente para lidar com essa situação. Então, tudo isso é muito complexo. A gente tem, dentro do nosso plano de governo, uma parte robusta de autismo e deficiências não transitórias, né, para acolher, para ser uma cidade mais inclusiva, né, que realmente eles possam escrever a sua história de forma que a gente auxilie nisso, que acolha, que abrace. E, obviamente, a gente foi lá em Salvador, né, falando... A gente teve até uma reunião com os cuidadores de animaizinhos 4 dias atrás, e é toda uma questão, né, o hospital municipal, né, PET, que vem acolher, que vem a dar, desde a vermifugação, meu Deus, quase que não sai, até mesmo a castração, os cuidados, as vacinas, um acolhimento quando faça uma cirurgias. Lá em Salvador tem funcionado super bem. E é óbvio que Aracaju comporta. Com a estrutura menor, Aracaju sendo a capital menor do que Salvador, Aracaju comporta todo esse cuidado, mas também cuidar de quem cuida, de quem leva os animais para dentro de casa, 20, 30 animais, a gente precisa ser um braço firme, porque, veja, eles funcionam como um terceiro setor de animais. Eles cuidam de animais quando, às vezes, o poder público não consegue deter. É óbvio que, tendo um hospital municipal veterinário, a gente vai conseguir que menos animais sejam abandonados nas ruas, porque muitos desses abandonos são de pessoas que os amaram, mas não tiveram condições financeiras de cuidar dos animais. Às vezes não tem nem condições financeiras de cuidar dos filhos, da família, né? Vivem realmente num aperto muito grande. Essa é a realidade do brasileiro a nível, né, grande, a nível macro. Então é óbvio que a gente vai diminuir esses abandonos, ter um abrigo mais acolhedor também para esses animais na cidade, e tudo isso é muito necessário. E óbvio, eu fiquei muito feliz com essa notícia de que depois da sua publicação no Domingueira, outros tantos prefeitos, né, já se mobilizaram para que pare com isso. Inclusive, Japaratuba, a cidade que minha mãe é gestora municipal, ela fez uma lei mesmo, né, que proibia todo tipo de fogos de artifício, porque é muito chato. Estamos aqui entrevistando a pré-candidata à prefeita de Aracaju, Yandra Moura, que está morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas fixas a partir de R$ 599 e entrada em 5 vezes no cartão sem juros. Meliá Residência, um empreendimento da Move Construtora. Ligue 998844140 para mais informações. O Pedrinho Barreto registra aqui: é admirável o comprometimento e a dedicação da deputada Yandra em seu curto período de mandato. Sua incansável atuação e trabalho árduo em prol da população demonstram sua verdadeira vocação e compromisso com a melhoria do Estado e do país. Muito obrigado, Pedrinho, pela participação. E o Mendes, do bairro América, pergunta se é possível implantar serviços funerais gratuitos para a população. Eu mando um abraço para Pedrinho. Né, agradecer a aliança, a amizade, né, as palavras, o reconhecimento. E sobre o Mendes, veja, Mendes, a gente não pode ficar fazendo propostas ao vento, falando palavras ao vento somente para ludibriar o eleitor. É muito complexa essa situação, mas óbvio que a gente tem estudado todas as formas. Essa é uma questão que todo aracajuano, né, que não tem condições financeiras sonha, mas tudo isso vai ser alinhado. O que a gente precisa efetivamente agora, nessa questão de funerário, é garantir um cemitério justo que não fique retirando
os corpos, né, os ossos, as ossadas, o tempo todo, como tem acontecido em Aracaju, né, que não tem espaço e ficam ali tirando a memória do seu ente querido a todo tempo, sem qualquer cuidado, né, com realmente essa questão da memória, né, o que fica de uma pessoa que a gente amou. Obviamente que a gente sabe que está no plano espiritual, a gente ora, a gente reza a partir das nossas crenças, mas ali também é um lugar de memória. E Aracaju não tem espaço no cemitério Seria e fica a construção retirando. de um novo cemitério? Com certeza. Magna Santana já está plugada para a pergunta, meu caro Diego Rios. Vandicler, pare de atrapalhar ele, viu, Vandicler? Leone diz aqui, Narciso, pergunte a Yandra se ela abre mão de algum apoio político e se em um segundo turno ela aceitaria apoio do prefeito Edivaldo, é o Leone do Castelo Branco. Leone, meu querido, a gente ainda está enfrentando os primeiros passos de uma candidatura, né, que são as convenções. Eu acredito sim que estaremos no segundo turno, né, é o que as pesquisas mostram, a gente sai de um quinto lugar para um segundo lugar numa crescente, e isso é muito animador, mas o segundo turno fica para o momento apropriado, né, para o momento oportuno. Não vamos colocar os bois na frente dos carros, os carros na frente dos bois, porque eu acho que não é o momento de falar sobre isso. Conheça o Meliá Residência, um condomínio pé na areia que reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. Visite-nos e saiba mais. 99884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. O Carioca de Mau Gosto, flamenguista, diz aqui, parabenizar a deputada pelo ótimo mandato. Quais são os projetos para jovens e o esporte? Obrigada, Carioca, pelo reconhecimento. Realmente, o nosso mandato... Tudo que a gente programou para 4 anos de mandato, a gente cumpriu em 1 ano e meio, né? Conseguimos os maiores espaços que mulheres chegam na Câmara dos Deputados. Conseguimos destinar recursos para as áreas que precisam. E aqui em Aracaju, todos os hospitais filantrópicos receberam os nossos recursos para continuar portas abertas para a população aracajuana. Aprovamos 4 projetos de lei e é por isso que eu chego nesse assunto. Um dos 4 projetos de lei aprovados na Câmara dos Deputados é a abertura de portas para os jovens que precisam do primeiro emprego. Veja, hoje a nossa sociedade e os empregadores querem pessoas com experiência, mas é injusto com jovens que têm 18 anos, que acabaram de sair de um curso técnico profissionalizante da universidade, né, que estão com idade apta para ingressar no mercado de trabalho e não tiveram experiência natural, decorre da lógica. Então a gente diminui a alíquota de impostos de pessoa física ou jurídica para que eles possam abrir as portas para os jovens do primeiro emprego. Da mesma forma, será feito aqui no município de Aracaju. Pode ter certeza que a gente puxa para o Executivo Municipal essa iniciativa, junto com a Câmara de Vereadores, isso é claro. Mas a gente tem para os jovens conseguir também fazer mais cursos técnicos profissionalizantes. Hoje, Aracaju tem o segundo maior índice de desemprego do Nordeste, de uma capital nordestina. E alinhado a isso, a Prefeitura Municipal investe apenas 0,3% em trabalho. A gente precisa ampliar esses investimentos com cursos técnicos, parcerias com universidades, né? Levar conhecimento para que nossa população, não somente os jovens, estejam aptos para quando empresas vierem se instalar em solo aracajuano, Narciso, não precise buscar empregos fora, né? Para pessoas para trabalhar que estejam capacitadas, porque é responsabilidade do município capacitar suas pessoas. E é muito ínfimo investir 0,3%. Além disso, o que a gente precisa no esporte, como você perguntou, é ter uma secretaria de esporte que funcione de forma efetiva. Eu nunca esqueço que quando a gente passou pelo Santo Antônio, um treinador, ex-atleta, tem uma equipe que passou de fase e foi competir em Maceió. Ele conseguiu os patrocínios para alimentação e para hospedagem. E foi pedido à Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Esporte, o patrocínio para o ônibus, para o transporte. E eles disseram que não tinha como fazer isso. Veja, uma prefeitura que não dá Bolsa Atleta, porque antigamente era de 50, foi cortado. Uma prefeitura que não apoia e não incentiva o esporte é realmente complexo. A gente tem um plano de Bolsa Atleta para ampliar para 300 atletas inicialmente, de 300 a 3 mil reais. Aí isso daí vai ter todo um panorama, uma passada de fase que vai ter que ser preenchida, obviamente, tudo com transparência. Uma secretaria de esporte que acompanha as equipes desde a base, que vá vendo as necessidades de acolhimento dessas equipes para que levem o nome de Aracaju para fora. Isso é importante, até porque, Narciso, e obviamente dentro das escolas em tempo integral que a gente quer implementar em Aracaju, ter o esporte como um fio condutor, né? As matérias comuns curriculares, o esporte, a educação física e trazer as artes marciais para dentro das escolas para que os alunos possam escolher em que ele se adapta melhor. Às vezes não é no futebol amador, às vezes é na arte marcial que o aluno quer e que traz concentração, disciplina, e tudo isso tem que ser olhado de forma com muito cuidado. A gente
Eu que sou jovem, né, que tenho a cabeça fresca, dinâmica, estudando, trazendo Jorge Melguizo, que eu trouxe aqui, que sentou nesse lugar que eu estou agora sentada. A gente sabe que índices de criminalidade, obviamente com a guarda estruturada, aumentando o número de efetivos, sim, é uma parte disso, é uma etapa. Mas você tem um tripé essencial, que é educação, esporte e lazer e cultura, isso também diminui drasticamente esse número de violência. Então, esse tripé é essencial. Todas as crianças e jovens estudando, desde a creche até mesmo os cursos técnicos, os institutos federais, as universidades, a gente dá um suporte de uma bolsa para que permaneçam estudando, porque muitos jovens não permanecem nas universidades, nos institutos, porque precisam trabalhar, não têm condições financeiras suficientes. Então, essa bolsa, para que eles possam permanecer, comprovando que permanecem, tirando notas boas, isso é cumprir um preceito fundamental que está na Constituição Federal. O acesso à escolaridade, que deveria ser universal, e o direito de permanência do aluno. Isso se faz com segurança nas escolas e também com esse incentivo para que permaneçam. Então, além disso, o esporte, que é óbvio que o esporte tira da marginalidade, tira do mundo das drogas, e cultura, que é a nossa sensação de pertencimento, são nossas raízes. E quantos jovens em Aracaju poderiam fomentar a cultura, a arte, serem artistas e não deixar morrer a nossa história, e que não faz porque não tem incentivo, não tem um centro cultural forte em Aracaju, né? Então, tudo isso tem que ser um tripé essencial, até mesmo para diminuir os índices de falta de segurança no nosso município. Acompanhando a entrevista também o pré-candidato Wilson do Ceasa, parabeniza a Yandra. O Pedro Moura agradece também pela parceria com a Associação Sergipana de Epidermólise Bulhosa. Magna Santana, 7h56. 7h56, obrigada, Narciso. Bom dia, deputada Yandra. Bom, meu questionamento, Yandra, bem direto em relação a próprio agrupamento. O prefeito Edivaldo Nogueira disse para a gente em recente entrevista que não considera a sua candidatura como a candidatura do agrupamento. Chamou de uma candidatura dissidente, porque ela já está pronta, ela não participou de nenhum tipo de discussão dentro do grupo. Ou seja, como se você não fosse, já tivesse excluída. Como é que você vê essa declaração em que isso pode aí impactar? Vai ter realmente uma disputa pesada, né, já nas ruas, na hora, quando a coisa começar? E outra coisa, ele atribuiu a forma como você vem até criticando. Ele disse, não é do grupo, porque tem criticado, inclusive, a Prefeitura de Aracaju. Como é que você responde a isso? Magna, minha querida Magna, eu adorei sua foto, achei linda a foto que aparece aqui, eu ia dizer, com a blusinha toda listrada, adorei, listrada não, né, quadriculada. Magna, o prefeito Edivaldo pode ter a opinião que ele quiser, ele é detentor das opiniões dele, mas a nossa candidatura, desde o primeiro momento, é óbvio que a gente sabe da opção do governador por manter a palavra dele. Mas a nossa candidatura em nenhum momento fugiu de diálogos com o governador, muito pelo contrário. Ele disse, vai andar nas ruas, né? Não tem problema nenhum quanto a esse agrupamento que é grande. E você tem toda a legitimidade para pleitear, né, estar numa candidatura, numa pré-candidatura, numa candidatura a partir de sexta-feira, de prefeita municipal. Então, o que o prefeito acha ou deixa de achar, ele é detentor, né, dos pensamentos dele. E sobre as críticas à gestão municipal, veja... Eu não sou um apau-mandado, né? Eu falo que Aracaju avançou, reconheço o esforço do prefeito Edivaldo Nogueira, né? E me comprometo a tudo que está bom continuar. Isso é responsabilidade de uma jovem que sabe que também não é jogar tudo que foi construído no lixo. Isso não combina com o meu dinamismo, com a minha responsabilidade. Mas, poxa, eu também não poder dizer que a saúde de Aracaju está deteriorada, que educação, com 1.700 crianças esperando uma vaga na creche, mas, na verdade, com 4.000 crianças com idade apta para estar na creche. Eu não poder falar sobre a mobilidade urbana, que agora que ele despertou, que precisa fazer uma licitação de transporte público. Eu não poder falar que Aracaju ainda precisa de saneamento básico, de estrutura básica, no Olaria, no Lamarão, no Mosqueiro, em partes do bairro industrial. Poxa, sabe, no Recanto dos Cajueiros, que fica entre o Santa Maria e o Marivan. Eu não posso falar isso? Que quer me botar uma mordaça, assim também não funciona. Então, eu sei reconhecer os avanços, o esforço do prefeito, mas também, poxa, posso criticar como qualquer aracajuano. Ninguém, né, vive na cidade perfeita, né? A gente busca que a gente sabe que é uma utopia, mas a gente busca sempre a perfeição. Temos ouvintes para interagir com Yandra Moura através de áudio. Vamos colocar 2 para tentar contemplar, porque o tempo já está exíguo.
Bom dia a todos que fazem a FAM-FM. Bom dia, a deputada Yandra Moura, essa pessoa maravilhosa que eu votei, a deputada federal, mas hoje a gente está do lado oposto. Uma primeira pergunta que eu queria fazer a Yandra. Yandra, você se sente traída, né? O governador anunciou, né, que vai apoiar o outro lado. E claro que na campanha de 2022 seu pai apoiou o governador. Aí eu pergunto, como será o comportamento de Yandra dentro de Aracaju? No interior, eu creio que seu pai vai subir no palanque com o governador. Você acha que isso não vai confundir a cabeça do povo, não? Em Aracaju não sobe e no interior o seu pai está com o governador, claro, em alguma cidade. Aí eu pergunto a Yandra de André, como Yandra irá reagir tudo isso? Um abraço, Narciso. Fique com Deus, Aragão do Bugio. Primeiramente, bom dia, Narciso Machado. Primeiramente, bom dia ao público ouvinte da FAM-FM e à jovem deputada federal Yandra Moura. Yandra, você não para, mulher. Rapaz, essa mulher eu acho que não dorme não, Narciso Machado. Parabéns pela sua garra, pelo seu vigor. E o que é que você tem de projeto para a periferia que está esquecido por essa gestão da prefeitura atual de Aracaju? Um forte abraço, Adriano Portantas. À vontade para responder a esses dois, Yandra. Sobre Aragão, eu quero agradecer, né, todo o apoio que foi nos dado na campanha de deputada federal. Tenho certeza que eu cumpri todas as metas estabelecidas, como eu disse, em 1 ano e meio de mandato. Sobre ser traída pelo governador, imagina, o governador é forte na sua palavra e vai continuar, né, com a sua palavra firme de apoiar um outro agrupamento. E essa conjuntura, esse afastamento agora, no sentido de a nossa candidatura, o governador não poder subir no palanque agora, em nada afasta a minha decisão de continuar com o Fábio, inclusive com o nosso compromisso para 2026 da reeleição do nosso governador. Isso daí nada afasta. Sobre o interior, tem muitos municípios que os dois não estão no mesmo palanque, isso é natural. Né? Como também outros aliados do governador não estão subindo no mesmo palanque do governador. Isso são amizades que foram construídas na política. Isso é palavra dada também da mesma forma e está tudo tranquilo. Da mesma forma pode acontecer na capital do estado de Sergipe. Sobre o Adriano do Porto Dantas, meu amigo, você com certeza já deve saber e com certeza já deve ter escutado que Aracaju avançou, obviamente, principalmente na Zona Sul e na zona turística. O que Aracaju se esqueceu nesses últimos anos foi que o princípio fundamental de um político é cuidar da sua gente, é cuidar do seu povo. Talvez por isso, Narciso, que Aracaju queira tanto uma mulher, que tem uma sensibilidade, que não precisa sentir na pele uma dor e um sofrimento para entender e ter compaixão e agir para que aquela realidade se transforme. Né? A periferia de Aracaju precisa que a balança pese para o lado das pessoas que mais precisam. Como eu disse aqui, tem lugares que ainda precisam de estrutura básica, como no Recanto dos Cajueiros, como no Olaria, como no Lamarão, no Mosqueiro, né? Em algumas áreas do bairro industrial. Tem outras áreas da periferia que a gente foi, né, com os novos caminhos, que precisam de uma saúde, de um posto de saúde que não tem. Sabe, que precisa de uma saúde que funcione, que não falte medicamentos. Outra precisa de uma creche, como a gente tem o programa Mãezona, que em 3 polos de creche vão acolher 4.000 crianças e dando cursos para as mãezinhas que estavam desempregadas, né? Foi a sensibilidade de conversar com as pessoas, de entender que Aracaju precisa pesar um pouquinho a balança e eu vou cuidar das pessoas que mais precisam em Aracaju. Acolhendo toda a população, sim, isso é claro, mas com um olhar especial voltado para quem mais precisa, porque esse é o princípio do político. Se não for assim, não serve. E, André, a Emília Corrêa também agora fica nessa confusão, né? Pré-candidata, candidata, pré-candidata, candidata. Depois da convenção é candidato já, não? Ainda só depois do... muito bem. Então, a pré-candidata Emília Corrêa tem dito em algumas entrevistas que os adversários têm copiado propostas que ela apresenta. Ela apresenta em uma entrevista, logo na sequência, os outros que estão aí na disputa com outras pré-candidaturas também apresentam. Eu pergunto, é Yandra que tem copiado as propostas de Emília? Com certeza não. Veja, recentemente a vereadora Emília Corrêa copiou ipsis literis um projeto nosso da Câmara dos Deputados
que já foi aprovado e sancionado pelo presidente da República, ou seja, já é lei federal. E eu fiquei muito feliz dela ter trazido para discussão em Aracaju, até mesmo para as pessoas se conscientizarem, né? E até mesmo o vereador, o pastor Diego, falou: vereadora, que maravilha, porque esse projeto já é lei, já foi sancionado, e é um projeto de Andra, que garante o acompanhamento para as mulheres em consultas e exames que permaneçam desacordadas, em cirurgias, desde que não comprometa a saúde, pode ter um acompanhante de livre escolha ou se comprometer um médico que ela confie. Então, foi um projeto que foi ipsis literis copiado, como autora na Câmara Federal, e ela copiou para a Câmara Municipal. Que ótimo, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, honrada, né? Porque a gente mostra que é uma discussão que é importante em todos os aspectos, federal, municipal e estadual. Mas eu acho que é muito pequeno esse pensamento da vereadora Emília, porque Aracaju, a gente sabe das problemáticas. É natural que algum projeto se pareça dos candidatos. Meu, dela, da Daniele, do Luiz Roberto. Eu acho que é mais diferente porque ele é situação e ele acha que Aracaju vive, né, nos seus a profunda alegria. Mas, assim, é natural. Eu vejo que eu divulgo os nossos vídeos que a gente já gravou sobre os nossos programas de governo e depois falam sobre isso. Tudo bem, porque é um problema de Aracaju. Mostra que é um problema de Aracaju que precisa ser solucionado. Mas, assim, eu fico feliz de ser copiada. Para mim, quer dizer que eu estou sendo uma vitrine. Se ela está incomodada, eu digo que eu não me incomodei quando ela me copiou. Quando você coloca como slogan da sua campanha Avança Aracaju, você está admitindo que a gestão de Edivaldo tem pontos positivos? Caminho certo para avançar. Nós somos o caminho certo para avançar, admitindo sim e reconhecendo o esforço da gestão do Edivaldo Nogueira, mas sabendo que a gente ainda tem muitos pontos que precisam ser transformados e que agora precisa de uma cabeça jovem, uma cabeça fresca, para ir além. Porque se for da mesmice, os mesmos que sempre estiveram, as mesmas pessoas já com mania, já naturalizada com a coisa, não vai avançar. Tem que ser uma cabeça nova, uma cabeça pensante, dinâmica. Até porque, Narciso, são os jovens que estão transformando a realidade de suas capitais. São 3 jovens que figuram entre as 3 primeiras posições de capitais mais bem avaliadas do país. É o João Campos, que tem a minha idade hoje, mas que começou com 26 anos de idade, na Prefeitura do Recife, o JHC em Maceió, e o Bruno Reis, que dá sequência ao mandato do ACM Neto, que é do nosso partido, que inclusive é o prefeito com maior número de propostas realizadas e desempenhadas na capital baiana. Então, com certeza é o caminho certo para avançar, porque eu reconheço o esforço, reconheço que Aracaju avançou em algumas áreas, mas que tem muito que precisa ser transformada com o dinamismo de uma jovem. O Almeida diz aqui: pela fala de Andra sobre a administração de Edivaldo, eu gostaria de saber se no caso de Luiz Roberto versus Emília, se ela apoiaria Emília no segundo turno. Isso não vai acontecer. Eu acredito profundamente, né, que com a generosidade do povo aracajuano, conhecendo as nossas propostas, sabendo desse dinamismo novo, de colocar as pessoas para dentro das discussões e dentro da gestão, efetivamente falando, toda essa responsabilidade que a gente carrega, o eventual segundo turno eu estarei figurando. Então não tem nem por que imaginar isso, até porque não sou eu que digo, as pesquisas mostram. Nós iniciamos uma candidatura desacreditada pela sociedade política, digamos assim, mas que crescemos a ponto hoje de figurar numa segunda colocação e sendo a candidatura que cresce. Então, pelas pesquisas e o que nos mostram as ruas, o sentimento da rua é que no eventual segundo turno nós estaremos figurando. Então não tem por que pensar nisso agora. Mandar aqui o meu agradecimento a todos que estão acompanhando pelo YouTube. Se você está aí pela primeira vez, não esquece, após o programa vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, porque todas as vezes que tiver programação ao vivo no nosso canal, aqui no portal FAN-F1, você vai receber as notificações. Nos bastidores da política tem se percebido a ausência de 2 vereadores do PSD nos atos de campanha do pré-candidato Luiz Roberto, do PDT, que é apoiado pelo PSD do governador Fábio Mitidieri. Me refiro aos vereadores Ricardo Vasconcelos e Nitinho. E Andra tem alguma aliança com esses 2 vereadores? Aguarda o apoio deles? Conta com o apoio deles? Essa ausência deles nos eventos de Luiz é uma demonstração de aliança com Andra? Veja, o que eu entendi é que, por exemplo, o vereador Ricardo estava esperando um convite, foi convidado e uma sessão da Câmara se estendeu, não a ponto dele não poder ir. Mas sim, todo mundo sabe,
é de conhecimento notório da sociedade aracajuana que Nitinho e Ricardo Vasconcelos são meus amigos. São pessoas que confiam no projeto de uma jovem, que não tem nenhuma empatia em seguir o fluxo que está se seguindo. Então, não existe uma decisão firmada, mas a gente sabe que a tendência é que eles dialoguem com a pessoa que eles acreditam no projeto, que eles falam amplamente que somos nós. Então, isso daí são eles que têm que responder efetivamente. Mandar um abraço aqui ao Petrúcio, que está aqui acompanhando, parabenizando pela entrevista. Ao Luana Cláudia, inclusive registrar que ela está trazendo novos projetos aí para a Sergipe. Vamos registrar amanhã, viu, Luana? Com mais tempo e tranquilidade. E mandar aqui também o meu agradecimento ao Romildo Bijota, que acompanhou a entrevista. Minha Cariandra, obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã. Espaço sempre aberto. Vamos continuar acompanhando aí os bastidores pós-convenções, porque está só começando. O caminho é longo e a gente aqui na Fã FM trazendo a maior cobertura das eleições 2024. Posso mandar um abraço para quem a gente citou nomes, mas não respondi as perguntas? Fica à vontade, vamos lá. Senão eu não durmo hoje, viu, Wilson? Eu sou assim. Ou Wilson não, que o Wilson era quem ia falar, Narciso. O Wilson do Ceasa, um abraço, nosso pré-candidato. Romildo Bijota, também pré-candidato, que escutou essa entrevista. A Pedro, da Epidermólise Bolhosa, é um projeto que nós somos autora na Câmara dos Deputados, né, que traz todos os benefícios para essa doença rara. E ciente de que dentro do nosso programa de governo tem um espaço para os autistas, para os deficientes não transitórios e para as pessoas que têm doenças raras, como é o caso da Epidermólise Bolhosa, que inclusive a gente levou o Pedro, sua filhinha, toda a associação, para conversar com o governador do estado, para trazer algum alento, né? Porque eles gastam muito com curativos, estão sempre tentando auxiliar para que eles possam ter uma vida com mais qualidade, e a gente está também nessa luta. Mandar um abraço mais uma vez para o Diego, para a Dona Lenda, para o Wendel, para você, Narciso Machado, e para o Sandro Dimiro, que agora há pouco adentrou aqui nesses estudos. Que Deus abençoe e vida longa à Fã FM. Né? E eu quero aqui deixar uma mensagem de que confiem numa jovem que não vai desperdiçar essa oportunidade. Eu tenho 30 anos, decorre da lógica que eu preciso fazer o trabalho da minha vida para continuar tendo o futuro que a gente imagina e que a gente sonha. Da mesma forma, não vou desperdiçar e jogar na lata do lixo o futuro de tantas pessoas, jovens, mulheres, homens de família, a sociedade aracajuana que acredita que é com o dinamismo de uma jovem, com a inquietude de uma jovem, que se anda para frente, que se transforma Aracaju, que continua o que está bom e que transforma o que precisa ser transformado. A gente só precisa, como todos os jovens, de uma oportunidade para a gente mostrar, como o João Campos mostrou, como o JHC está mostrando, como o ACM Neto, como o Bruno Reis tem mostrado a sua capacidade de transformar as suas capitais. Muito obrigada, Fã FM, muito obrigada, Narciso. Nossa convenção, sexta-feira, dia 26, agora sexta, a partir das 18 horas, no Gonzagão. Eu espero todos para que eu possa dar um abraço, um cheiro, para que a gente possa conversar e ouvir vocês, e vocês também ouvirem a gente, obviamente.